Olá, você que acompanha a Rádio Educadora e também a Ação TV, estamos começando mais um episódio do Histórias Podcast. Esse podcast que valoriza as personalidades da nossa região sudoeste do Paraná, contar um pouquinho de forma mais aprofundada, um pouquinho a história dessas pessoas que marcam a nossa região sudoeste do Paraná. Lembrando a você que na Rádio Educadora, sempre nas segundas e sextas-feiras, a partir das 22 horas, sempre após A Voz do Brasil, e no YouTube da Ação TV, quando você quiser assistir. Aproveito já para fazer o pedido para você se inscrever no YouTube da Ação TV. Somos mais de 20 mil inscritos. E se você quiser também acompanhar no Spotify, baixe o episódio e vai acompanhando offline aonde você quiser. Comigo também o repórter mais paz e amor de Francisco Beltrão, Ademir Augusto. Tudo bem, Ademir? Tá querendo se referir ao Grêmio? A briga começa já. Você tá muito... Tô bem. Muito light ultimamente, hein? Tudo bem, Adolfo? Tudo bem, você? Tudo bem, um abraço para todos que estão acompanhando a gente, pessoal da Rádio Educadora, também Ação TV. Hoje, o episódio de número 13, coincidência ou não, nosso convidado tem tudo a ver com esse número. Exatamente, estamos falando de Eduardo Chireia, ele que foi vice-prefeito de Francisco Beltrão na gestão 2013-2016, a gestão do prefeito Cantelmo Neto, odontólogo formado pela Universidade Federal de Pelotas, servidor municipal também por muitos anos e hoje é assessor do diretor de coordenação da Itaipu, né? O diretor de coordenação é o Carlos Carbone, que foi prefeito de Capanema, e o Chireia é assessor então do diretor, nosso convidado de hoje do Histórias Podcast. Eduardo, seja bem-vindo, tudo bem com você? Tudo bem, Adolfo, tudo bem, Ademir, William. Uma grande satisfação estar aqui com vocês, uma coisa inovadora, né? Que a democracia das mídias sociais nos ofertou, e eu acho que temos que ter bom proveito nesses eventos, né, nessas programações. Concorda comigo que o Ademir é paz e amor, não? Mas eu estava vendo para ele, a idade está fazendo bem para ele. Né? Parece que o amor está aflorescendo. Você acha que é o fator vovô? Claro, pode ser, né? Certeza. Com certeza. Ser pai pela segunda vez, assim, né? Numa hierarquia. Eu tô querendo ser, não consigo. Não tá fácil. Não tá fácil. Na verdade, vocês estão exagerando, né? O paz e amor. Ah, tá exagerando? Não, é que você tá numa fase paz e amor. Agora chega. É só podcast, só coisa podcast, boa. Isso aí faz parte. Ô Eduardo, você então nascido em 15 de agosto de 1964 em Xanxerê, Santa Catarina. Como que era a tua infância? Como que era o pequeno Eduardo? Era muito levado ou era mais comportadinho? Como é que era o Eduardo Chireia? Cara, eu era bom de bola pra caramba. Ah, não. Sério mesmo? Tu acredita que eu batia... Minha preferência era canhota, sempre foi, né? Como é que era o teu apelido, Chireia? Ado. Eduardo Ado. Olha aí. E tu sabe que fui radioleiro, né? Pois é. E na rádio, o Roberval Bastos me apelidou de Nego. E pegou ou não? Pegou, eu era conhecido como Nego. Ele chegou aqui em Beltrão, eu acho que nem lembrava mais do meu nome, mas me lembrava que meu apelido era Nego. Você trabalhou com ele? Eu trabalhei. Foi meu professor, né? O que você fez? O que vocês fizeram juntos? Nós fazíamos muita coisa. Algumas dá para falar, outras não. Não. Ele me proibiu de falar algumas coisas. E eu vou guardar pro... A pedido dele. Vou levar pro túmulo. Vocês trabalharam juntos em Xanxerê? Em Xanxerê. Imagina um piá de 10. Eu trabalhei dos 10 até os 14 anos na Rádio Princesa de Xanxerê. Rádio Princesa do Oeste de Santa Você nasceu na cidade do interior? 1130 quilowatts. Olha só. Na cidade do interior? Eu morei na cidade. Na cidade. Nasceu na cidade? Sempre fui de cidade. Sempre fui na cidade. E aí na rádio, como é que pintou esse emprego? Sabe como é que pintou? Nós tínhamos uma situação financeira bem difícil, sabe? E daí um primo meu, que o meu tio tinha umas ações na rádio, me convidou para entregar cartão de Natal. Que era da rádio, naquele tempo eu distribuía cartão de Natal, né? Sim. Os clientes. E eu me lembro que cheguei lá sem camisa, com a bicicleta, né? Sem camisa, com um calçãozinho de bolão, assim, listradinho, tinha uma fivelinha na frente, assim. Fui lá pegar os cartões, né, para entregar. Daí entreguei os cartões, ganhei um dinheiro, um monte de dinheiro. E daí o seu José Quileme, que eu considero meu segundo pai, diretor da rádio, muito amigo do seu Agostinho Seleschi, chegou e disse assim: você não quer trabalhar com nós? Você estuda? Estudo. Você estuda onde? Naquela época, porque eu fui bolsista, porque eu jogava bem futebol, sabe? Daí eu fui bolsista do La Salle, não pagava mensalidade. Mas eu acho que eu estudava no Costa e Silva, no outro colégio lá estadual. E aí eu estudava de manhã e fui trabalhar à tarde. Daí eu virei radioleiro. Aí eu fiz ali foi uma faculdade, viu? O Roberval é o decano, que nem diz, né? O mestre principal.
organizava a festa, cuidava da sonoplastia. Chegou a ser radialista ou não? Radioleiro. Radioleiro, só radioleiro. Menos a voz. Menos a latinha. A latinha. Seria um sonoplasta, né? Seria um sonoplasta. Sonoplasta. Sim. Mas eu era sonoplasta, fazia banco, correio, que tinha naquela época todo dia, me lembro às 5 horas da tarde, tinha que subir um morro lá, que era na frente da prefeitura, o correio em Xanxerê. Sim. Vendia mensagem de Natal, cara, o pessoal me ajudava, porque a gente era conhecido na cidade, sabia a nossa história. Eu teve anos ali que eu vendia mais mensagem de Natal que os próprios corretores da rádio, né? Nossa. Pelo conhecimento, né? Pelo conhecimento e pelo pessoal de carinho que tinha com a gente, né? Mas sempre foi assim. Aí depois eu fui funcionário do Banco do Brasil, menor estagiário. Ganhava mais bem. Ganhava muito bem. Eu tive amigos meus que foram... Menor estagiário, 14 anos. Uhum. Você usava aquela calça azul e camisa Azulzinha, branca? claro. Azulzinha Paulo Nunes. Era aquela lá. Azulzinha Paulo Nunes é boa. Mas ele... E aqui daí com 14 anos, me lembro que foi um tal do seu Lavo, gerente. Aí servi um cafezinho para ele, daí o seu Zé que lembra chegou e disse assim, olha, Olavo, tu não tem uma vaga para esse rapaz lá? O seu José que lembra era o gerente da rádio. Eu disse, esse rapaz tem futuro, mas não para ser aqui na rádio. A gente está aí, o cara desempenha um papel, leva ele para o banco lá, dá uma oportunidade. E o meu tio, Romeu Xireia, também falou, e eu daí fui lá, o COQI, né? Me indicaram, fiz uma prova lá, um teste e fui funcionário. Aí com 16 anos, eu pedi transferência do Banco do Brasil de Xanxerê para o Banco do Brasil de Curitiba. E aí eu fazia cursinho de manhã no Positivo e estudava e trabalhava da 1 às 7 da noite como menor estagiário do Banco do Brasil da Praça Tiradentes. Conseguiu a transferência? Cheque-ouro, trabalhava na sessão de cheque-ouro. Conseguia pagar o cursinho e... Ajudava a mãe em casa. E ajudava a mãe em casa. Ainda sobrava uns troquinhos. E vendia queijo e salame em Curitiba. A tua mãe fazia o que é? Ela sustentava a casa, meu pai foi alcoólatra, né? Um cara muito culto, meu pai foi muito bem de vida, mas tanto eu como meus irmãos não usufruímos disso aí. E quem sustentava a casa era a minha mãe, sabe? Uhum. E ela que tocava a coisa. Então eu estava em Curitiba e ganhava dinheiro, vendia queijo e salame. Ou seja, ela comprava? Não, a minha mãe não. Não, a minha mãe sustentou a casa, tipo assim, a gente não viveu riqueza, nós morávamos numa casa super bonita, super confortável, mas assim, o pai em decadência, alcoólatra. E a mãe fazia doces, era doceira, que dizia antigamente, salgado e doce, fazia banquete, festa. Sim. Eu me lembro que nós tínhamos uma garagem da casa muito boa, cabia 2 carros e ela fez uma cozinha, nós tínhamos um colchãozinho, nós dormíamos e ela trabalhava de manhã, de tarde, de noite e sustentava a casa. Olha só, uma guerreira então. Para mim é o meu espelho, né? Não desmerecendo meu pai, mas a minha mãe São vivos ainda? Não. Minha mãe faz 4 anos que faleceu. Faleceu aqui em Beltrão. Quantos irmãos, Tiré? Família de quantos? Ela te acompanhava, inclusive, né, quando você assumiu a prefeitura, né? Minha mãe era tudo. Quando você assumiu a prefeitura, que o neto... Um dos sonhos meus que eu consegui realizar foi dar uma casa para ela. Que legal. Olha só. Isso aqui em Beltrão já? Não, ela estava em Brasília, daí eu trouxe ela para cá. Estava com meu irmão lá, né? E aí ela veio, daí eu fiz uma casa ali perto da União Oeste, que viveu até os últimos dias dela. Viveu 20 anos em Beltrão. Vocês são em quantos irmãos? Somos em 3. Até um sobrinho meu, da minha irmã, está aí hoje. Um sobrinho meu se formou aí na UTFPR, Engenharia Química. É uma irmã adotiva, né, que diz, por adoção. E daí tem o Geto, que é o meu irmão de sangue, né? Sim, sim. Então somos em 3 na família. Meu pai, na época, eu tinha 6 anos. 6 para 7, eu acho que 6 anos. Porque ela nasceu em 70, minha irmã. Meu pai adotou ela, uma negra, né? E ele queria sempre ter um filho que fosse uma mulher e um dia aqui no Rincão Torcida e Abelardo Luz, ele falou um dia para a mãe, tem uma senhora lá que adotou uma criança. E daí ficou assim, coisa e tal. Daí ele falou a segunda vez e tal. Aí um dia ele disse assim, vamos lá ver. E foram lá e vieram cá, com a minha irmã. Que legal, olha só que história marcante mesmo, né? Então foi uma infância muito boa, né? Teve, claro, sofrida, sacrifícios, mas foi
uma infância muito boa. Tu sabe que depois que passa, a gente faz, quando faz um balanço, né, da vida, a gente muitas vezes eu tenho tudo que a gente tenta passar para os nossos filhos, né, minha filha também, que não tem facilidade a coisa, não cai nada do céu. Não cai nada do céu, tem que se lutar e eu, graças a Deus, assim, tudo que a gente tem, a gente foi lutado, sabe? Certo. E muitas vezes, se tivesse facilidade, a gente não sabe, né? Mas eu sei que eu fiz federal, né? Entendeu? Universidade Federal. Morei em casa estudante, né? Tem um episódio que eu sempre gosto de falar, não, mas assim, de lembrar, né? A odontologia é muito caro, o material instrumental, sabe? Agora popularizou, mas na época era muito caro. E tinha uma coisa que era caríssima, que era o jogo de fórceps. Aquele que faz a extração do dente, né? Grosso modo. E daí eu me formei e coisa e tal, né? Me lembro que eu tinha uma dificuldade de comprar o material e tal, né? Daí comecei a namorar a Leni no 3º semestre. E aí nós fazíamos sempre dupla junto, que era sempre dupla, coisa e tal. Daí no 5º semestre, quando foi para a prática, eu fiz dupla com o João Felipe, dentista que faleceu aqui em grande amigo, né? Grande amigo. E aí um dia no consultório, depois de formado, eu disse, cadê o meu jogo de fórceps? Será que eu perdi o jogo de fórceps? O que aconteceu? E não me lembrava por que eu não tinha, ela tinha um jogo de fórceps, que daí tu coloca no consultório, né? Sim. E não sabia por que dela, disse, Eduardo, você não teve jogo de fórceps na faculdade. Lembra que eu te emprestava sempre para... Então foi assim, foi sempre sofrido. Tudo que a gente tem, fomos eu e a Leni que conseguimos, né? Não ganhei nada de... Ou seja, você foi jovem a Curitiba e saiu de lá formado. Não, eu saí, fiz o cursinho lá, estou trabalhando no Banco do Brasil, passei no vestibular, rodei 2 vezes para ser funcionário do Banco do Brasil, 2 vezes. Ah, é? Pra sorte sua, né? Que... Não sei se sorte, mas eu sei que eu não... E em contabilidade, cara. Seria mais cômodo, né, você seguir a vida de bancário. Não, e estava dentro... Tá, mas e o porquê da odontologia? Por causa que um primo meu era odontólogo, que inclusive é ainda no Rio de Janeiro. E eu, assim, me espelhei nele, que estava bem sucedido e coisa e tal, e foi nessa... Pra sorte da Lini que te conheceu, então. Ou dela, né? Ou dela. Eu acho que a sorte foi dos dois. Tu sabe que a minha sogra sempre falava que eu merecia a herança, não porque a Lini é uma pessoa fantástica, né? Sim. Mas pelo que eu sou, né? Entendeu? Minha sogra gostava muito, muito de mim. Sim. Eu chegava sempre 3 dias antes que todo mundo da família, né? Aí quando o Emílio sempre brincava, né, meu cunhado, com o cunhado, chegava, ela dizia assim, eu tenho um docinho de abóbora para ti. E 3 dias o doce estava lá, né? Mas só quando ele chegava que ela... ela gostava muito de mim, né? São boas lembranças. Minha sogra falecida também, gente boa pra caramba. Boníssimo. E a família da Leni é de onde, então? Itapiranga. Pense numa família unida. Agora, que bonito isso. Daqui uns dias ela vai passar na Europa. Olha só, eu que sou par romântico dela, né? Ela vai fazer a rota romântica na Alemanha. 18, 19 dias lá com a irmã dela. E você não vai, Eduardo? Não vou. Tem que trabalhar, né? Sou garoto Itaipu. Mas é que você já fez o Santiago e Compostela, né? Santiago. Adolfo, a gente já fez tanta campanha no rádio, né? Nós podíamos fazer para ajudar ele a acompanhar ele. Eu acho que sim, né? Com certeza. Agora tem que bater cartão lá na Itaipu. Mas eu fiz o caminho de Compostela, né? Também. Que eu fiz com ela também eu fiz 2, né? E tem que ter uma preparação e tanto, né? Para fazer esse caminho. Se eu fiz, eu acho que você com certeza, você e o William faz. Agora o Ademir... você tem que... Não, mas pode, né? Você vai pro 3º caminho, que você está dando uma emagrecida. Está se preparando de novo? Muito bem. Sabe que naquela época eu emagreci como estou hoje. Aí? E hoje eu não fiz o caminho, né? Sim. Mas naquela época eu emagreci também, fui para os 92 quilos. Sim. Ô Eduardo, e na época de faculdade... Coisa fantástica, caminho de Compostela. Quem não fez ainda, faça. Eu acho que uma das coisas marcantes da minha vida foi o antes e o depois do caminho. Fiquei 31 dias assim, tu pensa em você no primeiro dia, depois no outro dia em você, no terceiro em você, daí tu volta lá para tua infância, tu chora, tu dá risada, tu vê o que tu errou principalmente e tu pensa no futuro, né? Eu acho que é uma coisa fantástica, uma mística, é uma energia, o caminho é uma coisa assim que indescritível, né? Mas olha, vou dizer para vocês, na certeza a gente nunca tem tudo, mas quase certeza que eu voltei muito melhor do que eu fui. Que interessante. Como ser humano, como pessoa. É uma coisa assim... E depois eu fiz outro caminho com a Lini, né? Fiz um caminho menor. Fiz o caminho francês, que é mais tradicional, 31 dias, 821 quilômetros. Nossa.
e o caminho português central. Porque o caminho de Compostela são uns 8 caminhos, né, mais ou menos. E o caminho português que sai do Porto até Santiago de Compostela, na Espanha. E quantos dias é o maior? É o 31? Tem outros assim, porque eles dizem lá que o caminho... Qual que é o caminho? Tem o europeu que diz, vou fazer o caminho de Compostela. Sai lá da Alemanha, da casa dele e faz o caminho. Entendeu? É um caminho de Compostela. Para Compostela, de Compostela. Mas o caminho tradicional mesmo é o francês, que sai Saint-Jean-Pied-de-Port, faz 15 quilômetros na França, e os outros 806 quilômetros no norte assim da Espanha. Muito bonito, é um caminho milenar, né? Acho que foi de 900 depois de Cristo, e o Tiago, que é um dos 3 apóstolos mais próximos de Jesus Cristo naquela época, ele fez esse caminho depois que Jesus Cristo morreu. Isso é documentado, não é? Né? E aí ele voltou para Jerusalém, foi morto lá e depois levado o corpo para Santiago, né? Essa é a história do... Por isso que leva tantos turistas, né, no mundo inteiro também para lá. É o terceiro caminho mais a nível de questão de igreja, essas coisas, católica, mais frequentado, né? Sim. Entendeu? É Roma, Jerusalém e Compostela. Exatamente. Precisa preparo. Ia pedindo para você sobre os tempos de faculdade. Você, época de colégio, você participava de grêmio estudantil, depois na faculdade, diretório acadêmico, ou não? Você era aquele mais na tua, de ficar mais introvertido, digamos assim? Na época antes na escola, assim, até fazer faculdade, antes da faculdade, cursinho, nunca fui assim, era sempre um líder, né? Nunca foi tímido? Eu sou altamente tímido. Acho que um dos bloqueios meu... Mas então você trabalhou bem isso aí, porque tá bem. Não, mas eu sou altamente... Às vezes em quando eu não vou em algumas coisas por causa da timidez, sabe? Eu sou tímido. Eu me acho tímido, assim, mas num ambiente diferente, né? Agora que nem eu tô com vocês aí, que tem conhecimento, amizade, aí Sim, eu sou daqueles não me sinto muito bem, assim, em lugar que eu não tenha conhecimento, né? Sim. Entende? Mas depois, quando fui na faculdade, o primeiro ano da faculdade eu já era tesoureiro, aí daí já fui para o diretório acadêmico, fui presidente do Centro Acadêmico de Odontologia, fui presidente do Conselho de Diretórios Acadêmicos, né, tipo um conselho acima até do DCE, né, que eu reunia todos os diretórios acadêmicos da universidade, né. E só não fui presidente do DCE, inclusive o secretário meu secretário da odontologia, quando eu era presidente, foi presidente dele. Porque daí eu não tinha condição de ficar mais de um ano na faculdade, sabe? Questão financeira mesmo. Sim. Morava na casa estudante, né? Então eu tinha que sair, né? Eu tinha que me formar e trabalhar, e por isso que eu não exerci cargo maior assim dentro do movimento estudantil, né? Sim. Mas para ver a questão assim, hoje, meu Deus do céu, eu tenho inúmeros líderes hoje estudantil, na época que era liderança estudantil, que hoje são ministros. Paulo Pimenta, a gente participava junto da UNE, né, da diretoria da União UE, União Estadual de Estudantes do Rio Grande do Sul. Ele era um líder de Santa Maria, né? Uhum. E então a gente teve participação com várias personalidades hoje aí que estão no cenário nacional, né? E que momento na tua vida que houve a filiação no Partido dos Trabalhadores? Eu entrei em agosto de 83 na faculdade, e depois de uns 60 dias eu era afiliado ao PT. Influenciado pela faculdade? Pela faculdade, movimento estudantil. Olha aí. A minha família de Xanxerê é toda de direita. Toda. Olha, você voltou ainda para Xanxerê? Arena, PDS. Ou teve que evitar o caminho de volta? Não, voltei, mas sempre assim, nunca... Sempre me respeitaram. Lógico. Né? Mas a minha família de Xanxerê, família Giordani, principalmente da mãe, era Arena. E por que essa opção? Do quê? Esquerda. Eu acho por causa eu acho que eu tenho não é capacidade, mas a indignação, né, de ver injustiça, de ver a diferença, disparidades sociais. Eu não consigo ver uma coisa e ficar indiferente. É uma capacidade que vem de você mesmo de fazer indignação, de se indignar, né? Entende? Eu acho que o caminho é o PT, eu não vejo assim uma coisa diferente, né? Pode ser que não seja o mais moderno, mas é o que mais está... Foi o único partido da sua vida? O único partido.
Hoje o presidente da República é do Partido dos Trabalhadores, mas teve um momento em que houve um desgaste muito grande, né? Enfim, naquela época da Dilma, teve muita gente que saiu do PT nessa época do impeachment da Dilma, enfim. Você resistiu, muitos, né, resistiram também aqui em Francisco Beltrão. E hoje também passou um pouco aquela onda de pessoas saindo do PT, enfim. Eu acho que foi uma crise, mas foi superada, né? Tu sabe uma coisa assim, ó, Adolfo? Eu gosto da política, sou partidário, mas eu não vivo da política. Sim. Entendeu? Eu tenho uma opção política. Então eu nunca fui aquele cara chegar a dizer tudo ou nada, sabe? Uhum. Eu tenho uma relação social, minha esposa também tem, a nossa família tem, que muitas vezes a nossa amizade... não é só dentro do Partido dos Trabalhadores, né? Sim. A gente tem amigos fiéis, amizade também, mas assim, na sociedade, né? Então não é a tua vida, tu vive em outros setores, né? Entende? A relação social é diferente da relação partidária e política, né? Então, quando deu essas crises aí, a opção que eu teria, que eu fiquei pensando, era em sair, mas nunca outro partido. Porque não me encaixaria minha indignação, meu jeito de agir e coisa parecida em outro partido, né? Então eu disse, não, poderia ser um ex-petista, mas não ia ser passou por outro partido, coisa parecida, né? Eu quero encerrar sendo petista e, claro, quando a gente diz não é... tu não precisa mudar, sim, mas tu tem que evoluir, né? Eu acho que o Partido dos Trabalhadores evoluiu muito, sabe? E a gente vê o primeiro e o segundo governo Lula, com agora o terceiro, é uma evolução muito grande. E um dos orgulhos meus, sabe o que é? Eu nunca tinha participado de um cargo, né, não eletivo, né? Eu participei de um processo eleitoral, fui prefeito em 2003, 2017, pelo PT, né? Mas não numa administração petista ou coisa parecida. Hoje eu estou exercendo um cargo político, né? sim, assessorando a Itaipu, indicado pela deputada Luciana, pela deputada Gleice, né? Como um agente político. E eu me orgulho disso aí, sabe? A Itaipu, uma empresa binacional, uma extraordinária empresa, e a gente tentando, aí a Itaipu é uma das funções dela, uma das missões dela, melhorar a qualidade de vida do povo, né? E o presidente Lula pediu isso aí para o nosso diretor, para o Enio Vera, para o Carbone, e para nós exercer isso aí. E a Itaipu, vocês vão ver o que vai ser a Itaipu aí a nível de Paraná, que agora teve essa expansão aí para os 399 municípios. Então é um orgulho para mim ser hoje indicado, estou fazendo parte, exercendo uma missão, né, indicado pelo Partido dos Trabalhadores. Ô Eduardo, eu acho que nós já avançamos, né, da tua faculdade e nós não te questionamos ainda como é que você veio parar em Beltrão. É uma história. É assim, ó, quando nós nos formamos, como a gente não tinha nada, quase nada, né? Nós fomos para uma cidade que a Vera e o Emílio, que a Vera é irmã da Leni, eles moravam em Tapira. Eles tinham saído de Tapira e ido para outra cidade e deixaram o consultório para um outro dentista, e esse dentista saiu de lá. E daí nós fomos para lá. Nós ficamos 9 meses. E aí a Leni engravidou. Uhum. E aí a dificuldade de médico, nós tínhamos que vir ao Umuarama, era 90 quilômetros, uma série de coisas. Mas nós, antes disso, o que convergiu foi a Cunha, né? Que antes de nós nos formarmos, nós viemos visitar Francisco Beltrão num plano que tinha aqui, um programinha de odontologia chamado Programa Incremental, que atendia a crianças de 6 a 12 anos, escolar de 6 a 12 anos, da rede municipal. O prefeito era o seu Guilmar Lopes. Guilmar e o Tercílio Salvati de vice. E nós viemos visitar, porque eu era colega do Mauro Liston, da família Liston aqui. Do seu, acho que era Modesto o nome do pai dele, filho do Modesto. E daí nós visitamos isso aí e gostamos, né? Nós petista, questão social, né? na cabeça e no coração e coisa e tal. E aí quando deu essa oportunidade ali Leni grávida, nós disse, não, vamos para um centro maior, coisa e tal, pintou uma vaga. Daí eu fui a Pelotas, daí um cara chegou e disse, o Justino Rafaim, marido da Luciana, disse que tem vaga, ele participava do Conselho Municipal de Saúde, tem vaga para dentista em Beltrão. E daí nós viemos para cá, eu e a Leni. Fusquinha branco. É um Fusquinha. Olha a ligação que vem com ela a Luciana grávida? desde a época. Desde a época. Ela já grávida, então? Hã? Ela grávida? A Leni grávida. Ganhou a Bruna. A Bruna nasceu aqui em Beltrão.
Nós chegamos dia 28 de agosto de 88 e a Bruna nasceu dia 18 de janeiro de 89. Né? Nasceu no Hospital São Francisco. Que legal. Na época, o Hospital do Kita Abdala. Sim. Interessante. Então... isso aí. Por isso que eu estou em Beltrão. Aonde foi tua primeira residência aí, Xirém? A minha primeira residência foi no apartamento perto, na época era a Comagil, né? Sim. Comagil, o Colégio das Irmãs, na Travessa Frei Deodato. Do Nica, da família do Nica. Do seu Oscar Batista. Tu acredita que eu nunca fiz um contrato morei 8 anos ali? 8 anos, Não sei a simpatia que tinha o seu Oscar por mim, mas nós era muito amigos, sabe? Nunca fiz um contrato. Mas o Altimira ele não era muito de regrado, sabe aqueles reajustes? Reajuste anual, tem que ser isso. Daí nós sempre negociamos. Mas sempre nos demos super bem. Sim. E foi nosso vizinho depois aí no edifício Araucária também. Nós moramos em 3 lugares aqui. Ali na Travessa Frei Deodato, no edifício Araucária, e hoje nós estamos sabe o Parque Alvorada? É o nosso quintal ali na frente. No prédio ali. É verdade, né? Com certeza. Bom, a gente vai fazer um breve intervalo e depois nós voltamos com a entrevista com o Eduardo Chireia. Vamos falar sobre eleições municipais, vamos falar também sobre essa função que o Eduardo Chireia exerce na Itaipu Binacional, enfim, outros assuntos, outras curiosidades que você acompanha aqui no Histórias Podcast. Fique aí, já voltamos. Você não precisa se sentir inseguro. Projetos, instalação e monitoramento em segurança é Inviolável. Há quase 40 anos em todo o mercado nacional. Mais de 75 mil clientes em mais de 300 cidades do Brasil e uma no Paraguai. Franquia padrão de qualidade 5 estrelas, segundo o prêmio Pequenas Empresas Grandes Negócios. Monitoramento eletrônico inteligente para você ter mais liberdade é Inviolável. A plataforma Spinner 360 graus da Ação TV vai trazer muito mais diversão e engajamento para o seu evento. É ideal para festas de aniversários, casamentos, feiras, formaturas e assembleias. A Ação TV leva toda a sua estrutura. Você não precisa se preocupar com nada. Seus convidados se divertem e em até 3 minutos o vídeo já está no celular deles para postar nas redes sociais. Nosso aplicativo é espelhado em uma Smart TV e as pessoas podem baixar facilmente escaneando o QR Code na tela. O vídeo vai com trilha sonora, slow motion, boomerang e também um overlay com informações do seu evento. Personalizamos a pista de dança com a logo da sua empresa. Deixe sua festa muito mais instagramável com o Spinner 360 da Ação TV. Impressão com qualidade e agilidade é com a gráfica do Jornal de Beltrão. Faça o seu orçamento em baixas, médias e grandes tiragens. Cartões de visita, pastas, blocos, fichas, calendários, convites, agendas, pôsteres, flyers, livros e revistas. É com a gráfica do Jornal de Beltrão, pois impresso é cor e vida para o seu negócio. De volta com Histórias Podcast na Rádio Educadora e também na Ação TV. Hoje o entrevistado Eduardo Chireia. Eduardo, você foi presidente da APAI, né, por 6 anos. Também foi presidente do Marrecas Clube. Então sempre teve um envolvimento muito grande na sociedade, enfim. Mas a APAI especialmente é algo muito marcante, né? Eu imagino que para você existe o Eduardo Chireia antes de ser presidente da APAI e o Eduardo Chireia depois, né? Mas isso é verdade, assim, uma coisa que muito gratificante. Eu acho que dos cargos que a gente exerceu, assim, a nível de fui presidente do Marrecas também, fui vice-prefeito, que me marcou muito, gostei muito. Mas a APAI é uma coisa fantástica, assim, sabe? Você prestar serviço a pessoas com deficiência intelectual, assim, é muito gratificante, né? E a gente fez, Deus me deu essa condição, assim, de conseguir fazer grandes obras para a APAI, sabe?
eu me orgulho muito. Eu tive hoje lá, estava emocionado até. Vamos ajudar, pai, né? A Itaipu também tem essa, dentro daquela dos objetivos dela, né? Já tem projeto? Para ampliação, alguma coisa? O que pode ser feito ali? Ou mais salas de aula, salas de aula, a pedido. Mas a PAI para mim é uma coisa assim, quando eu sempre digo assim, quando você tem algum problema, que tu tá chateado por alguma coisa e tal, faça uma visita lá, é aberto, faça uma visita para a PAI. Te garanto que tu vai receber um abraço assim, daquele sincero, né? Uma coisa assim que te dá uma energia nova, sabe? Muitas vezes a gente se queixa da vida e sabe que tem situações bem piores, né? Então é uma coisa muito gratificante de Deus ter essa oportunidade de ajudar essas pessoas assim que necessitam e conseguir realizar alguma coisa que a gente realizou lá para a PAI, sabe? Eu fiquei muito... A gente adotou mais uma família, né? Até hoje a gente tem as meninas, mas é três meninas, né? Meninas de 40, 50 anos, né? Sim. A Sandra, a Ana, a Dejanira e o Joãozinho, né? A gente sempre tem um convívio, viaja junto com eles, leva eles para a praia. Estão se queixando que esse ano passado nós não levamos eles para a praia, e daí teve os 2 anos de pandemia também não. Mas parece que agora, dia 16 de dezembro, está marcado uma viagem aí por uns dias com eles na praia. Então isso aí para mim é muito gratificante, assim, poder ajudar. Não só a PAI, sabe? Sim. Uma das coisas que tanto eu como a Leni e a Bruna, felizmente, também tem mesmo sentimento assim de ajudar, uma maneira diferente, mas ela se presta muito para isso aí. Nós ajudar as pessoas, né? Ajudar o próximo, nem que seja, pode ser uma pessoa que precisa atravessar a rua, né? Não é questão financeira, nada, sim, mas ajudar, né? Eu acho que é interessante ser solidário, né? Tá no DNA da família, então, ajudar as pelo menos eu acho que se me pedir uma das virtudes da família é essa. Nós temos muito defeito, né? Mas as coisas boas também tem. A Leni já foi governadora assistente do Rotary, né? E você já foi rotariano também ou não? Já fui rotariano. Hoje não mais. Eu fui hoje tu vai na janta junto com a Leni. Sou jantariano hoje. Jantariano. Ô, Eduardo, a gente sabe que agora os teus compromissos aumentaram, o teu tempo diminuiu, mas me conta como é que foi essa tua última visita na PAI. Emocionante. E rever pessoas, rever o que a gente ajudou a construir, ninguém faz nada sozinho, né? Mas assim, pelo menos assim, fui usado para fazer alguma coisa. Nós fizemos uma mudança da PAI Centro para lá, sabe? De ter convivido com pessoas, né? Eu me lembrei do Lucinho hoje lá, umas 50 vezes lá na PAI. Eu lembro quando a gente chega lá, parece que hoje faltou de muitos abraços que a gente recebeu, né? Do César, de um monte de gente lá. Mas faltou o abraço do Lucinho, que sempre era aquele abraço fraterno, e pedindo, sim, e a Bruna? Eu gosto da Bruna. Acho que vocês estão vendo mais ou menos sim, aquele jeito dele, né? Ele representava muito, ele foi um baluarte assim tu sabe que o Dr. Lúcio me falou uma vez uma coisa que as pessoas portadoras de síndrome de Down, no meu entender, nós não vamos viver isso aí, sabe? Mas uma coisa que me marcou, que o Dr. Lúcio falou, eles são pessoas transcendentais, assim, estão acima do nível do ser humano normal, sabe? O porquê disso aí? Porque eles têm uma pureza que você ainda não acredita. E um carinho, né? Um carinho, é uma coisa sincera. Tem as malandragens deles, né? Mas assim, uma coisa sem maldade, sabe? Tu imaginou, eu sempre fiquei daí quando o Lúcio me falou pra mim, parece que nunca estão de mau humor, né? Não, mas às vezes quando eles são bravinhos, né? Eu sei porque a gente sempre tá próximo do Joãozinho lá, mas eles não têm assim uma coisa que eles guardam rancor, assim, uma coisa assim que você não consegue dimensionar. E o Dr. Lúcio disse assim que a primeira teve o choque de ter um filho Down, que isso é uma coisa normal para as famílias que tem, né? Mas num segundo momento ele chegou e disse assim que o Lúcio, na família dele, na casa dele, era certeza que Deus estava dentro, estava presente ali, né? Então para mim é uma coisa muito marcante isso aí. E se tu vê um convívio próximo a essas pessoas, é mais ou menos o que o Dr. Lúcio fala. Então, e tendo um relacionamento com isso aí, a gente vê que a deficiência intelectual muitas vezes não quer dizer que o ser humano seja menor, né? Ele tem condição de ser numa outra esfera melhor, que a gente não sabe dimensionar, sim, porque a gente não prevê o futuro, coisa parecida, né? Mas para mim, se tu escolher, disser assim, qual a melhor coisa que tu fez na vida, fora até a minha família, né? Sim. É ser presidente da PAI. Isso foi uma coisa marcante.
Que legal. E feitos marcantes, né? Por isso estar emocionado hoje. Eu sei. Entendeu? Foi muito, muito... E vamos ajudar, pai. Vamos legal. lá. Que legal. Que bom que tem ainda mais essa oportunidade, né? Mas sabe que tem coisa assim que parece que tudo ajuda, cara. Que dá tudo certo. Eu já liguei pra lá, pedi 2, 3 coisas e vai dar certo. Olha aí. Entendeu? Mais um grãozinho, a gente, né? Tava com a deputada Luciana, outra entusiasta também no movimento Apaiana. E vamos ajudar. Que legal. Eduardo, fala um pouquinho sobre essa função na Itaipu, como é que está sendo essa experiência, né, para você? Tu sabe que a gente, em termos de ter oportunidade, a gente poderia ter oportunidade se se esforçasse. Eu não me esforcei, mas lá na época do SAMEC, eu sempre fui amigo do SAMEC, mas eu nunca não sabia a dimensão da Itaipu, né? E aí quando nós ganhamos a eleição, né, tudo que a gente passou, que você relatou aí, Adolfo, eu disse, cara, um dia que tiver oportunidade eu quero participar do governo Lula, né? Mas fiquei na minha. Daí um dia a deputada Luciana, Eduardo, pô, tu não quer exercer um cargo aí estadual, nacional, não sei o que? Eu disse, olha, Luciana, eu nunca pensei, né? Mas como eu sou da área da saúde, sou dentista, tenho minha experiência pouca aí, né? Que eu fui vice-prefeito, né? Fui secretário de Planejamento e de Urbanismo. Eu acharia que poderia me encaixar ou na FUNASA, ou alguma coisa relacionada à saúde a nível federal, ou mais perto aqui, que ficaria até mais próximo da família, Itaipu, né? Aí de imediato fez contato, daí a gente tem amizade, né, na política, o Carbone é meu amigo. Primeiro dia que cheguei lá na Itaipu, aí me apresentei lá, disse, não, eu sou amigo do Carlinhos, né? Tudo... Porque nós chamávamos só de Carlinhos. Intimidade. Mas assim, hoje estou lá, então eu ajudo ele, né? A diretoria de coordenação, uma das coisas que tem em Itaipu é assim, ó, ela é binacional, então é um estatuto próprio, né? É uma estatal brasileira e paraguaia. Sim. Estatuto próprio. Então, entre outras coisas, ela não presta conta ao Tribunal de Contas da União. Ela tem uma auditoria própria. Que isso aí é até pior, assim, num grau de sentido. Melhor por causa que a fiscalização é mais eficiente. Ela não faz fiscalização depois da obra pronta. A nossa auditoria faz fiscalização antes, se a obra é apropriada. Entendeu? Tal da... Como é que é o nome uma palavra nova, né? Aderência. Aderência tem um contexto nisso aí, né? É bom para a comunidade, quantas pessoas, uma série de coisas que para ser aprovado, para ter aderência ao projeto. Então, o que a Itaipu faz? Ela é binacional, foi construída assim uma história fantástica, né? Muitas pessoas dizem lá dentro, não está escrito isso aí, por isso que digo as pessoas dizem, né? Que foi feita uma retribuição, entre aspas, do passivo da Guerra dos Paraguai. Guerra do Paraguai, que foi uma lástima para o Brasil, para a Argentina e para o Uruguai, quanto o Paraguai, né? O Paraguai tinha 550 mil habitantes, 350 mil foram mortos, né? E diz que o Brasil tentou se redimir um pouco nisso aí, né? E quem bancou tudo foi o Brasil, né? Então tu imagina, a gente que lida com construção civil, tu tem um lote, construir um prédio de 50 andares, mas o lote vale um apartamento desses 50 andares, de 100 apartamentos, de 50 apartamentos. Mas só que o que é esse lote? É a água, o rio. Como é que tu ia dividir o rio? Ou tu construía, porque o rio não tem como dividir, ó, a metade da água é do nosso e metade é de vocês. Sim. Então vamos construir junto. E o Brasil bancou isso aí, claro que foi financiamento, o Brasil também financiou, né? Mas depois de pronta a obra, esse terreno que valia um apartamento, ele ganhou 25 apartamentos. Porque hoje é dividido de 50% ou 50%. Então o Eduardo, que é assessor da direção de coordenação da Itaipu, do lado da margem esquerda, sim, também tem o Eduardo lá no Paraguai, na margem direita. Uma vez antes agora de janeiro, era a margem direita. Aí nós mudamos o curso do rio para ficar na margem esquerda. O Ademir estava acreditando, né? Eu vou olhar no olho dele. Isso sim que é ser esquerda, hein? Eu fiz um único pedido lá mudar o... Não, isso aí já está. O Eduardo é assessor do diretor de coordenação, sim, da margem esquerda, ME, margem esquerda. Mas tem uma camisa lá, que a bandeira, o símbolo da bandeira do Paraguai está do lado esquerdo e o Brasil do lado direito. Mas eles estão, o Enio disse que vai providenciar o quanto antes essa mudança. Ou coloca as duas em cada manga. Mas enfim, então Itaipu é isso aí, para a economia brasileira, ela representa muito,
né? Para a economia do Paraná um pouco mais, mas para do Paraguai Imagina, né? Produz 89% da energia consumida no Paraguai. Ela é o maior fomento, maior instituição de fomento disparado, né? Esse dia atrás eu pedi para o Enio, que ele é PhD em economia, disse: Enio, tenta dimensionar o que representa Itaipu para o Paraguai com alguma empresa brasileira. Por exemplo, qual a maior estatal brasileira? A Petrobras. Ele disse: olha, Eduardo, eu acho que é umas 20 Petrobras. Sério mesmo? É saúde, infraestrutura, logística, incentivo, sabe? É muito grande assim, a participação da Itaipu na economia do Paraguai. Tanto é que, porque tem todo um processo, né? Agora nós estamos negociando, nós que eu digo a Itaipu, né? Sim. Negociando o anexo C, né, do tratado, né, que fez 50 anos agora em abril, o tratado da Itaipu. E uma das coisas que tem de ser tratado é que toda a energia que não é consumida no país tem que ser vendida para o lado oposto. Ou seja, se sobrar no Brasil, o Brasil só pode vender para a Itaipu brasileira. E a mesma coisa ao contrário. Então o Brasil compra muita energia, né? Então o Paraguai está querendo negociar 22 kW lá e o Lula e nós aqui queremos 14. Então está nessa negociação, né? Mas é uma coisa que só pode vender. E eles queriam não vender mais para o Brasil, porque fora a energia é vendida bem mais cara, né? Mas o tratado é isso, né? O Brasil, na verdade, assim, o Paraguai tem muito, entre aspas, deve para o Brasil por causa do que o Brasil fez para... Eduardo, qual a geração de emprego hoje da Itaipu? A geração de emprego da Itaipu, o lado brasileiro tem 1.250. Nossa, bastante gente, hein? Do lado brasileiro. Devem ser bons salários, né? Boas remunerações, enfim. Olha, não como falo que eu ganho, né? Sim. Mas é um bom salário. É um bom salário. Sim. E por causa até da especialidade, é um pessoal técnico muito competente, é um corpo técnico assim... Do lado brasileiro 1.200 e do Paraguai? 1.400. Tem mais lá? Tem mais lá. Por quê? Não sei explicar o porquê, mas assim, é até uma... Eles estão numa política... É que os brasileiros são mais eficientes, eu acho. 2.600 no total, ainda. É, bastante, né? Mas assim, tem histórias muito bonitas, também tem histórias tristes. Hoje, dentro de um contexto de impacto ambiental, a Itaipu não ia ser construída. Com certeza. Se fosse hoje, né? Hoje. Teve um impacto muito grande. Teve uma cidade aqui, Guaíra, que praticamente enxugou, né? Tinha o principal ponto turístico, acho que é do Paraná, Sete Quedas, né? Sete Quedas. Ela rivalizava com as cataratas. Tu lembra disso? Sim. Né? Eu não era nascido nessa época. Eu lembro. Falaram. Apesar da tragédia que aconteceu ali. Da tragédia. Mas assim foi e aí teve também bastante nessa, apesar de indenização, coisa e tal, mas a questão indígena também tem uma reparação a ser feita, né? Então tem uma série de coisas que faz parte, mas assim eu não gosto muito de falar dos militares, e principalmente bem dos militares, né? Mas essa visão do militar do passado, apesar que não diminui a coisa da ditadura que eles fizeram, mas em termos de ser nacionalista e progressista, eles eram na época, eles pensavam no Brasil, coisa que eu acho que hoje os nossos militares não estão com essa preocupação. E a Itaipu foi uma coisa altamente estratégica na economia brasileira. Foi por muito tempo, ela ainda é maior gerador de energia limpa do mundo, né? Ainda é. Ela, viu, é fantástica, ela tem assim crédito de carbono que não, sabe, que não consegue. Sim. Por causa de muitos projetos ambientais que tem assim a nível. É muito bonito, muito bom trabalhar na Itaipu porque ela tem responsabilidade social, ela tem a questão do meio ambiente, ela segue à risca aqueles 17 pontos que para mim tem que nortear qualquer cidadão, qualquer instituição, qualquer país, né, que é os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, onde que se preocupa com o ser humano, com o meio ambiente, né, desde a questão de combate à pobreza, à fome, com água potável, alimento sustentável, com cidades inteligentes, né. Então a Itaipu ela tenta fechar quase todos esses 17 objetivos e para mim é um espelho de empresa brasileira. Eu não sabia disso, eu sou bem sincero e bem transparente em dizer. E está aqui do lado, se for analisar, tá aqui né? do lado. Ô Eduardo, e quanto que a Itaipu fatura? Qual que é a receita da Itaipu?
Tu sabe que eu não sei se é bilhões ou trilhões. Não, eu tô brincando. Me parece que é em torno de... Cara, eu não gostaria de chutar, mas eu acho que... Porque lá sabe o que é? Muitas vezes, qualquer gráfico que tem, qualquer apresentação audiovisual que tem, a gente se pergunta, é dólar ou é real? Porque a moeda é dólar. A moeda do planejamento, tudo, é dólar, né? Por causa da binacionalidade dela. Eu acredito que seja uns 40, 50 bilhões de dólares anuais. Aqui vamos... O faturamento dela, né? Que coisa. Vamos dizer aqui, eu procurei, dei um Google aqui, né? Sim. Então, uma notícia aqui, maio de 2023, Itaipu completa 39 anos de geração com mais de 2,9 bilhões de megawatts acumulados. Vamos ver se tem alguma coisa aqui sobre... em pila, né? 39 anos do início das gerações. 500 bilhões de dólares, né? Mas é dinheiro que a gente isso? Tem dificuldade, né, para falar. Sei que é coisa, não sei se é 450, 500 bilhões de dólares de faturamento em 50 anos. Aqui diz só a geração de energia, enfim. Mas, enfim, é muito dinheiro, né? E a política com esse dinheiro, o que é feito? O que é feito? Quais sobras? Tu sabe que a Itaipu parou de pagar a dívida dela agora, também terminou de pagar. E royalties? Tem então começou a sobrar mais agora. Não tem prazo para terminar. Mas então o que a gente ouve por aí é a história. 1,6 bilhão de dólar. Cidade tal tem... Ano. Isso nós estamos falando de lucro. Lucro da Itaipu em 2022. O faturamento dela em torno de 1,6 bilhão de dólar de lucro. Então, Eduardo, a gente ouve então, muito... de dólar, então dá 8 bilhões. Vezes. 5 bilhões para nós, 4 bilhões para nós gastar. Aí, não, Eduardo, mas não é isso, eu tô brincando. Eduardo, por exemplo, a gente ouve muito, né? Município tal tem até ano 2025, 28, depois acaba o royalties. O que tem de verdade? Tu sabe que o royalties, assim, até teve essa discussão agora, quando terminou-se de pagar a dívida da Itaipu, se voltou essa polêmica, vai parar os royalties. Daí o nosso presidente NVR acalmou e disse, não, isso aí não existe, né? Sempre vai pagar o royalties. Porque é uma coisa que você ajudou, é tipo tu ser sócio, alguma coisa nesse sentido, sabe? Então, mais ou menos nesse valor. Não, pelo menos a entrevista que o Enio deu foi bem categórica e assim, não pairou dúvida nenhuma que vai continuar o royalties. Tem municípios ali que ganham, Maria Helena e Itaipulândia ganham 80 milhões de dólares ano. A Itaipulândia... Os outros municípios do lado que não tem ganham, faturam 20 milhões ano. Itaipulândia é a maior renda per capita, né, do Paraná, né? É proporcional a número de habitantes. Nessa expansão nossa... A receita, né? Nessa expansão nossa que saiu de 55 municípios, que é os lindeiros, a área de atuação da Itaipu para 399, que a pedido do Lula e o nosso presidente, o nosso diretor-geral Inoverve está concretizando, que é o Itaipu mais que energia, né? Ele tem uma dimensão assim que a gente não imagina do que... Beltrão, por exemplo. Beltrão? Vai ser beneficiado com o quê? Olha, tá boa, tem bastante coisa prevista aí. Isso em obras, não é em... Tem que ter projeto, né? Não, tem que ter projeto. Por exemplo, só vou dizer uma coisa que Beltrão vai ser agraciado, que inclusive a deputada Luciana estava lá com a Gleice e fizeram essa solicitação junto, como todos os municípios podem fazer, né? Como todos os deputados podem fazer. Vai vir um tomógrafo para fazer PET scan no CIONC. Acho que é um tomógrafo que tu faz, vê se tu voltou câncer ou coisa parecida. É um acompanhamento no processo de doença do câncer. 9 milhões a previsão do gasto. A Itaipu, o nosso diretor-geral já deu aderência, né? E vai vir isso aí, o final do ano que vem, aí no início do ano que vem, vai para todo o Sudoeste Paraná. Então essa notícia é primeira mão. Eu não vou dizer que seja em primeira, mas na primeira mão, na segunda mão no mesmo dia. Nós fizemos, a Luciana hoje também já anunciou isso aí. Ai, que legal. Legal. Entre outras coisas, mas todos os municípios vão ser agraciados, sabe? Eu não vou dizer números aqui porque a gente está formulando ainda o programa, mas a expansão para os 399 municípios do Paraná e mais 36 do Mato Grosso do Sul, não é só para dizer no papel. Ou alguma coisa vai ganhar. A Itaipu tem 2 programas revolucionários a nível de inovação, porque ela se preocupa com uma das coisas dos 17 itens do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da ONU, ações inovadoras, que é a fotovoltaica
para prefeituras. Tem 6 prefeituras no oeste ali dos Lindeiros que ganharam o sistema de fotovoltaico da Itaipu, que hoje eles praticamente pagam toda a energia que é dos equipamentos públicos, né? Tipo creche, escola, prefeitura mesmo, que é gerado pelos sistemas de fotovoltaica patrocinado pelo Itaipu. Hoje nós temos, vai ser em torno de, vou só chutar, mas acho que uns 300 milhões para investir em sistemas fotovoltaicos nesses 435 municípios. Tem um projeto Itaipu que está se idealizando, está se construindo, que o nosso diretor falou numa prestação de contas que ele fez no Congresso Nacional, que a Itaipu está preparando a nível de fotovoltaicas, energia solar, outra Itaipu no lago do... Em cima do lago. Prevendo impacto ambiental. O lago da Itaipu cabe a cidade de São Paulo dentro, né? É gigantesco. Gigantesco. Tem de extremos, assim, linha reta, 134 quilômetros. E se tu for ver todo o perímetro, né? O perímetro tu mede onde vai a água, né? Dá 1.000 e poucos quilômetros. Nossa. Tem bastante entradas, né? Mas um dado assim interessante é que hoje a Itaipu está se preparando dentro do sistema integrado, né? Que foi até a ex-presidente Dilma que formulou quando ela era ministra das Minas e Energia. Se o Adolfo Ademir tem uma usina aqui, uma micro usina aqui em Beltrão, ele pode vender energia para alguma coisa lá no Acre. Tu paga a transmissão e coisa parecida. E a Itaipu está se preparando para ser a estabilizador do Sistema Nacional de Energia. O que quer dizer isso aí? Como não tem bateria, energia não tem para armazenar, o que é a bateria que armazena a energia? É o lago, é o reservatório, né? Que é a água que está ali. A energia solar não tem isso aí. Né? Sim. Não tem. Eu sei que estão prospectando, tentando construir uma bateria, mas assim é uma coisa faraônica, né? E o que você faz então? Então, por exemplo, o que a Itaipu hoje acontece com a Itaipu? Quando a solar que está integrado no sistema hidráulico e também de vento, como é a energia eólica, está funcionando, que não precisa da Itaipu, ela para de produzir energia. Uhum. Quando à noite, por exemplo, precisa ter um pico de energia, o pessoal chega em casa e pico de energia, a Itaipu entra. Por quê? Porque não está gastando água, não está usando a bateria dela. Então, teve 2021, eu vi um quadro lá, quando teve uma reunião que eu participei da diretoria executiva, que é acima dos diretores gerais do Brasil, com o Brasil brasileira e paraguaia. Eu vi um quadro lá, que em 2001 a Itaipu serviu de suporte. Se não tivesse a Itaipu do jeito que ela é, e também as termoelétricas, que depois daquele apagão de 2003, 2004 que teve no Brasil, ela podia ter um blackout, porque deu uma crise hídrica muito grande no Brasil em 2021. A gente não se antenou disso aí, né? Mas teve assim que teve quase um colapso de coisas, mas teve suportes para isso aí. Então vai ser, ela vai ser uma nova, vai ser a mantenedora, a reguladora do sistema de energia no Brasil. Com certeza. A gente vai fazer um breve intervalo e depois vamos falar sobre eleições municipais aqui no Histórias Podcast. Já voltamos. Você não precisa se sentir inseguro. Projetos, instalação e monitoramento em segurança é inviolável. Há quase 40 anos em todo o mercado nacional. Mais de 75 mil clientes em mais de 300 cidades do Brasil e uma no Paraguai. Franquia padrão de qualidade 5 estrelas, segundo o prêmio Pequenas Empresas Grandes Negócios. Monitoramento eletrônico inteligente para você ter mais liberdade é inviolável. A plataforma Spinner 360 graus da Ação TV vai trazer muito mais diversão e engajamento para o seu evento. É ideal para festas de aniversários, casamentos, feiras, formaturas e assembleias. A Ação TV leva toda a sua estrutura. Você não precisa se preocupar com nada. Seus convidados se divertem e em até 3 minutos o vídeo já está no celular deles para postar nas redes sociais. Nosso aplicativo é espelhado em uma Smart TV e as pessoas podem baixar facilmente escaneando o QR Code na tela. O vídeo vai com trilha sonora, slow motion, boomerang e também um overlay com informações do seu evento.
Personalizamos a pista de dança com a logo da sua empresa. Deixe sua festa muito mais instagramável com o Spinner 360 da Ação TV. Impressão com qualidade e agilidade é com a gráfica do Jornal de Beltrão. Faça o seu orçamento em baixas, médias e grandes tiragens. Cartões de visita, pastas, blocos, fichas, calendários, convites, agendas, pôsteres, flyers, livros e revistas. É com a gráfica do Jornal de Beltrão, pois impresso é cor e vida para o seu negócio. De volta com Histórias Podcast na Ação TV, na Rádio Educadora. Entrevistado hoje, Eduardo Chireia. Ô Chireia, como é que está se formando a oposição para as eleições municipais de 2024? Eu nem gosto de falar muito em oposição, vamos dizer um grupo político pensando coisas diferentes e inovadoras para Francisco Beltrão, né? E eu digo isso aí porque não é, a gente sempre teve o grupo Situação e Oposição, voltando ao passado, mas hoje o que a gente está tentando construir com bastante adeptos é um grupo de partidos políticos e também pessoas da sociedade civil, independentemente de partidos. E vou dizer que está bem surpreendente isso aí, né? Legal. O PT, ele disse assim que quer ter e vai ter candidato a prefeito em Beltrão e também uma chapa muito boa de vereadores, mas não sozinho, né? Entendeu? Então nós estamos aí, não adianta. Sabe o que querendo ou não querendo, assim, tem pessoas que não gostam muito que a gente fala no governo Lula ou no próprio Lula, mas ele dá aula para nós diariamente, né? Uhum. Nós dentro do Itaipu, nós vivemos lá com um contexto de diretores que é de todas as naipes políticas que nem diz, né? E ninguém faz mais nada sozinho, sabe? Não adianta um grupo político chegar e dizer, eu vou ganhar e vou... Agora só meus amigos, não tem isso aí? Não, isso aí não tem mais. O processo ali, e tem que ser assim, o próprio Lula tem nos ensinado nesse terceiro mandato dele, o processo eleitoral ficou para trás, nós temos que continuar combatendo algumas coisas nocivas, que foram nocivas, isso sim, insistentemente, não parar, mas pensar para frente, né? O retrovisor é só para não virar muito à esquerda e nem muito à direita, né? Entendeu? Sim. Ou seja, ter um caminho mais reto, mais para frente, né? Então eu vejo assim que em Beltrão a gente está construindo isso aí, Adolfo, e está com um processo bem avançado, né? Muitas vezes a ansiedade nos leva, né? Mas assim tem que ter uma retidão para que não faça coisas em falsos, né? Então a construção, para nós temos, sabe, Adolfo, assim, uma das coisas que eu acho que Beltrão merece mais, sabe? Eu tô na estrada, certo? E faço tudo da onde eu trabalho, Macanha, até a minha casa, dá 290 quilômetros e 100 metros. Já medi isso umas várias vezes. Mas é estafante, porque nós não temos rodovia. E quando eu faço a relação de Beltrão com a região, Beltrão é a capital do Sudoeste Paraná. Ela tem que ter uma capacidade e ela foi instituída por isso aí, por ser a maior cidade, por ser uma cidade de polo, de ter uma referência e alguma coisa a mais do que os próprios limites do município, além dos limites do município, né? Muitas vezes eu fico, Beltrão tem que não sei o que, de saúde, porque é tudo aqui, coisa e tal. Tem um ônus e tem um bônus, né? Eu sei que uma vez nós estávamos lá na Tirol, em Três Itilhas, e um dos questionamentos é por que nós não tínhamos uma infraestrutura rodoviária, né? Eu sei que estão lutando até hoje, nós estamos brigando com uma briga. Um dia eu queria fazer um debate isso aí, Adolfo, sobre aeroporto regional. Eu sou favorável também ao aeroporto regional, mas o que está por trás da questão do aeroporto, sabe? Uhum. O que foi? Eu fiz mais de 17, 18 viagens. Esses dias atrás eu encontrei com o secretário de saúde, o Beto Preto, e nós falamos que fazia abordagem disso aí. Então Beltrão precisa ter uma administração, precisa ter essa visão regional de dizer assim, nós temos que crescer e desenvolver conjuntamente. É melhor, se preocupa com números do IBGE, que é importante porque a administração pública se baseia nisso, principalmente em recursos, mas mais do que isso nós temos que ver como é que está o nosso IDH, como é que está o nosso IDEB, entendeu? Que são relações de qualidade de vida da população. E Beltrão, crescer faz parte, é ótimo. Vamos passar dos 100 mil habitantes,
bom, excelente, mas e a qualidade de vida do povo, né? Então a preocupação nossa é em cima do desenvolvimento, né? Como é que está a creche, quantas crianças estão fora da creche, que tem bastante criança fora da creche em Beltrão, como é que está a questão do emprego, como é que é a qualidade desse emprego. É isso que nós temos que fazer uma cidade cada vez melhor e maior. O ano que vem tem eleição e quando a gente fala em PT, eu não tenho estatística de pesquisa em mãos, mas pela experiência, pela convivência e pelo que a gente ouve, talvez o teu nome seja o mais lembrado do partido, né? Por esse fato, é pré-candidato? Tu sabe que o PT vai ter candidato e todos os militantes do PT são pré-candidatos. Eu concordo contigo, o nome da gente, ainda mais agora lá na Itaipu, né, que o pessoal fazia um raciocínio, mas a gente sempre deixa, cada um tem seu jeito de pensar, né, William? E o Eduardo vai para lá para limpar o trecho daqui. Não, nunca você pensou nisso. Limpar, né? O trecho fazia tempo que não ouvi. É bem chula, né? Mas assim, não era essa a intenção. Eu fui lá a convite e sou muito lisonjeado, né? Até eu me senti um pouco ocioso, sabia, depois que saí da prefeitura. Não que eu não estivesse trabalhando, mas assim, eu gostei muito do serviço prefeito do Beltrão. Muito, olha... Mas não esqueça o Ademir você me visitava, você também, né? O Ademir, me lembro, ele visitava quase todos os dias, né? E nós éramos meio Ele gostava do cafezinho lá. Mas assim, eu sempre recebia com alegria e ele sentia a minha felicidade. Eu era muito feliz. Verdade, né? verdade. E você recebia todo mundo bem. E era uma coisa que eu gostava de fazer, sabe? Acho que eu fui candidato eletivo no PT, eu tenho 40 anos de filiado. Eu fui candidato depois de 26 anos de PT. Eu sempre fui bastidor, sabe? Mas o homem está aprendendo mais do que ele sabia aqui, ó. Ele vai enrolar e não vai responder minha pergunta. Mas como é que não sou eu que mando o partido, cara? Todo mundo que é militante do partido é pré-candidato. Entendeu? O meu nome está em evidência. A Gleisi fez 7.700 votos para deputado federal. O PT tem 7.700 votos em Francisco Beltrão? Isso a política dinâmica e conjuntural. Sim. O PT tem, por exemplo, pode dizer assim, a Luciana tem 11 mil votos. Também. São os votos do PT em Beltrão? Não tem como saber, né? Então conjuntura e dinâmica. Já o Lula fez 25 mil votos, 25 mil votos. E eu acho que é a votação que nós fizemos menos, entendeu? Mas nós somos fortes, né, cara? Tudo pau que nós tomamos aí. Eduardo, defina o Lula para nós. Cara, o Lula ele é encantador de serpente. Você não imagina, cara, a energia que ele traz. Ele teve na Itaipu, eu tive sendo 2 vezes com ele, assim, no mesmo evento, né? Mas ele, cara, o velho tem 77 anos, com uma tesão, rapaz. Vontade. Coitada da Janja, eu fico pensando. Ele não emagrece, né? Não tem esse cuidado. Viu? Mas falando sério, ele te dá uma... Ele falou para um público agora, que ele teve lá, que foi... A retomada da construção da UNILA, uma universidade latino-americana, que foi a construção dela, ela existe, né? Mas é uma construção que dentro da Itaipu, que é do Ministério da Educação, foi parada, um monte de coisa lá. E ele disse assim, Itaipu vai assumir a obra. A última obra do Oscar Niemeyer, tá? E aí, ele com uma energia falando para os estudantes, rapaz. Meu Deus do céu, eu fico com inveja dele, falando sério. Então ele é um encantador de serpente. Aí o Enio Vera diz assim, como é que é o Lula? Entre outras coisas, né? O Enio diz assim, não, o Lula é tipo uma bíblia, né? Você interpreta o que ele fala, tu interpreta do jeito que ele quer, né? Mas são coisas assim que eu fico muito, olha, cara, o cara ficar 580 dias na cadeia e, com aquela tese dele, derrubou tudo, hoje tem pessoas que o que fizeram para ele estão pagando, né? E depois tem uma coisa, cara, eu não sei se eu estou errado, mas assim, eu vejo o que a pessoa tem, como é que ela construiu, e se ela tem, a gente nota, cara. O Lula morou em São Bernardo até agora, até os últimos dias. Frigorífico daqui, frigorífico dali, cara. Morreu um netinho dele no SUS, num hospital do SUS, cara. Entendeu? Tu acha que se o cara tivesse tudo aquele dinheiro, daí o cara, entendeu? Eu não vou dizer assim, tem uma diferença do que a Caixa 2, sabe? Porque para a política isso aí teve, não vem dizer uma pessoa aqui que não fez Caixa 2. Agora, guardar dinheiro, cara, eu não acredito que aconteceu, que foi feito, coisa parecida. Mas assim, eu acho assim que ele nos dá energia, sabe? Mas assim, Shirei, se você conversar com um defensor do Bolsonaro, ele vai falar a mesma coisa do Bolsonaro. Bolsonaro nunca fez nada, não sei o quê. Agora, assim, você bota a mão no fogo, né? Pelo que foi feito, né? Digamos assim,
corrupção ou não, enfim. Isso que eu acho complexo, assim, a gente aqui botar a mão no fogo por alguém que está lá em Brasília, a gente não tem a noção real do que acontece no dia a dia. Eu digo não só o Lula, o Bolsonaro também, a gente não tem a real noção do que acontece no dia a dia, né? Então, às vezes eu vejo assim, família se dividindo por conta de política, não, isso não. Sociedade se dividindo por causa de política. Eu já vi gente saindo de clube de serviço por causa de política, gente saindo de igreja, grupo, de WhatsApp. Eu acho que isso é inaceitável. Não, eu também concordo. Isso aí não tem. Mas vou dizer uma coisa para ti, assim, bem rapidamente. A questão é a seguinte, me lembro quando tinha, existe Caixa 2, mas era um Caixa 2 mais oficializado. Tu chegava para um cara, o Odebrecht deu 5 milhões para o PT. Para o PT era propina, para o outro era contribuição de campanha. Então as coisas eram diferentes. Entendeu? Sim. O Caixa 2 não tem político que não fez. Me traga um cara aqui. Entendeu? Agora, tu colocar o dinheiro no bolso ou fazer política é diferente. Essa é a grande diferença. Tá? Caiu 17,2 milhões de reais no Pix, que agora o CAF está colocando, que o Bolsonaro teve, e 23 milhões, se eu não me engano, na conta do CID, de final do ano até janeiro. Isso é dinheiro, cara. Onde é que está esse dinheiro? Então são coisas que tem que se diferenciar. Reviraram, pegaram o iPad do neto do Lula, esse que faleceu, até hoje não devolveram. Reviraram, foram na casa do Lula com o colchão, com tudo. Onde é que está isso aí? Entende? Agora, Caixa 2, Adolfo, existiu. Isso existiu e está diminuindo. Por isso que eu sou a favor do financiamento público de campanha, sabe? Que cada vez tu diminui o cara financiar a tua campanha para depois cobrar a conta lá na frente. Sim. Isso, parece que o poder público está dando dinheiro. Está dando, mas é infinitamente menor do que geralmente depois vem a corrupção. Sabe? Agora eu coloco a minha mão no fogo por mim. É isso, entendeu? Eu nunca coloquei dinheiro público, nunca coloquei dinheiro público no meu bolso. Isso mesmo. Agora, fiz Caixa 2, não sei porque a legislação pode me punir, mas é outro expediente. Mas aí que tá. Digamos assim, o Eduardo Chireia entrar numa briga, porque alguém tá falando que o Eduardo Chireia fez o Caixa 2, aí é justíssimo você entrar nessa briga. Agora eu tô querendo dizer que nós aqui entrar numa briga por alguém lá em Brasília. A única coisa que não me acusaram até hoje é que eu tenho conta no exterior, porque todo mundo sabe. Agora todo mundo sabe que eu não sei falar inglês, né? Ei, mas agora você não. A conta, né? Agora vamos falar, né? Já viu? Eu queria ganhar o salário que eles falaram que eu ganhava. Você ganha 35 mil por mês em Itaipu? Não, ganho um pouco menos. Agora eu vou dizer uma coisa, eu trabalhava aqui em Beltrão e ganhava X por 4 horas. Eu ganho o dobro, trabalhando bem mais de 8 horas na Itaipu. Construção civil, tu continua? Continuo. Mas é uma oportunidade que você tem. Quer falar com o teu salário da Itaipu? Tem portal da transparência? Itaipu? Tem no portal, 28 mil reais eu ganho. Pronto, tá aí. Acabou o bafafá, então. Isso é importante? Não. Eu acho que, para mim, eu ganhava metade aqui em Beltrão. Sim. Sou funcionário público há 35 anos. Entendeu? Sim. Então o meu salário não é tudo isso, mas tem... Agora as pessoas podem dizer assim, ele está ganhando 28 lá e acumula o que ele ganha na prefeitura aqui. Não. É bom também explicar. Sabe quem paga o meu salário? É totalmente pago. Não, eu não ganho nada. Eu ganho... o meu salário é dividido em 2. Eu ganho o que eu ganhava aqui, eu continuo ganhando. Cai na minha conta da minha esposa há mais de 30 anos, que eu não vejo, nunca vi o dinheiro da prefeitura, sempre a caixa, conta conjunta dela, continua caindo, e eu ganho o complemento dos 28 pela Itaipu. Mas quem paga o dinheiro que cai da Caixa Econômica é a Itaipu. Então a Itaipu paga integralmente o meu salário. Você fez um convite para algum vereador de Beltrão assumir algum cargo na Itaipu ou não? Não. Nem pro Sidão. Não tem esse poder. Né? Pois é, mas é que é uma oportunidade que a gente está dando aqui para ti falar do que a gente está ouvindo na rua. Não, eu sei que ele gostaria de, né, me falou, me externou, mas eu não tenho esse poder de indicação. Eu dei como ele poderia chegar lá, né? Ele é muito ligado ao Aliel, né? E falei que o Aliel poderia ser, mas nunca... Pode ser que daqui a pouco apareça mesmo. Com certeza. Né? Nada então, é uma pessoa capacitada. Poucos vereadores de Beltrão têm a capacidade que o Sidão tem. Poucos. Ele conhece a administração pública, ele é administrador. Ele consegue, que poucos conseguem fazer uma lei, ele consegue fazer uma lei sozinho. Que muitos de nós, até eu, não consigo fazer uma lei com o arranjo que tem uma lei, né? Não é uma coisa tu falar no microfone, né? É uma coisa, uma peça jurídica, né? O Sidão tem essa capacidade. Então ele é um cara altamente capacitado para ir para Itaipu, mas eu não tenho esse poder, me desculpe. O que tem de gente pedindo, me ajuda aqui, me ajuda ali. Mas eu imagino. Chireia,
Assim, eu fico muito feliz dessa conversa com você, porque você é uma pessoa autêntica, né? Não tem assim, o que não pode perguntar. O que perguntar você responde, isso mostra que você é transparente, isso eu acho que ninguém pode, né, questionar você em relação a isso. Então, parabéns pela tua trajetória. Desejo boa sorte para você, agradeço mais uma vez. É que 1 hora foi muito pouco tempo, né? Tem um assunto do Gonzaguinha que eu preparei aqui para você falar, não deu tempo. O Eduardo Chireia foi o primeiro que reconheceu o Gonzaguinha. Assisti o show dele na quinta, daí o policial, depois de um acidente, eu vi o corpo dele, estava falecido. Na segunda-feira, indo na Nascença, o policial pediu para mim conferir uma pochete que tinha do cara que tinha morrido, né? Aí eu peguei lá, tava Luiz Gonzaga, o nome comprido, tipo um verso. E era o Gonzaguinho, infelizmente. Foi dia 29 de abril de 91. Então no dia 25, mais ou menos, de abril, eu assisti o show aqui na antiga Facibel dele e depois... E aí deu Foro Bodó a nível nacional e... Que pena. Sou fã dele até Gonzaguinho, que foi levado em uma Ford Pampa para o Hospital Policlínica São Vicente de Paulo. A carroceria da Ford Pampa. Exatamente. Eduardo, obrigado. Obrigado pela oportunidade e sucesso aí essa nova empreitada. Valeu. Com certeza vai ter muitas histórias para contar pela frente. Aí. Com certeza. Ademir, obrigado. Só para fechar, daqui 10 anos, onde é que você se imagina? Eu? Olha, é difícil isso aí. A maioria responde que está vivo, então foge da maioria. Sabe que eu vou viver até os 107, né? Uma cigana falou. Bom. Essa cigana disse que não erra. Ela acertou quando meu pai morreu com 65. Opa! Tem algumas coisas que eu não quero comentar no ar aqui. Eu não quero ouvir essa cigana, eu não quero saber o que ela vai dizer para mim. Mas eu vou viver bastante. É uma música da cigana. Que bom que eu assim ainda seja. Quero ver o Inter campeão de novo. Bom. Mas aí até 107, não sei se é suficiente. O Inter... Campeão brasileiro, não sei. Até os 107 anos, será que chega? Eu era gremista uma vez, sabia? Não pode ser verdade. Daí eu aprendi a ler, escrever, a somar. O Ademir ficou faceiro, né? Tá certo. Valeu, obrigado por tudo. Valeu, Eduardo. Obrigado, Ademir. Até mais. Eduardo, tudo de bom para você. Muito bom conversar contigo, rever o amigo e saber que você está trabalhando em prol de toda a nossa região. Continue assim, é o que nós esperamos. Sucesso para ti. Obrigado pela amizade. Obrigado. Muito obrigado a vocês. Valeu, Eduardo. Valeu, Ademir. Obrigado a você que acompanhou mais uma edição do Histórias Podcast. Obrigado e até a próxima.